De Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, uma boa tarde para vocês nesse culto da tarde na Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo. Hoje nós iremos continuar aqui, Êxodo capítulo 20. A lista crítica dos mandamentos básicos, morais e espirituais é introduzida. Falou Deus todas essas palavras, esses príncipes, para ver um harmonioso relacionamento com Deus e com seu próximo. Não são meras invenções humanas, embora eles estabeleçam um padrão moral para todos. São especialmente dirigidos para a comunidade em aliança para homens e mulheres que partilham um relacionamento com Deus. 21:17. O impressionante tremor do fumegante Monte Sinai sublinha o fato de que é o próprio Deus que fala do céu a Israel, de versículo 18:22, e que a nenhum Deus fictício de invenção humana terá lugar ao lado do Senhor, versículo 23. O Todo-Poderoso também diz a Israel que use somente altares simples para sacrifício e para posteriormente separar a sua adoração da adoração pagã, versículo 24 e 26. Vê página 64 para um debate sobre cada um dos 10 mandamentos. Capítulo 21. Deus revelou os padrões morais divinos. De maneira consistente, a violação de qualquer mandamento indica que não estamos vivendo em comunhão com o Senhor. O que é essa palavra, os 10 mandamentos? Para um debate sobre cada um dos 10 mandamentos. O que é essa palavra, quais 10? Crentes, judeus, protestantes e católicos concordam com a existência dos 10 mandamentos, mas não concordam em como dividir a lista, né? Mas não concordam em como dividir a lista apresentada em Êxodo 20. No judaísmo, o versículo 2 é considerado como o primeiro mandamento e o versículo 3 como o segundo. Os protestantes veem o versículo 3 como o primeiro. Os católicos tomam o versículo 3:6 junto como o primeiro mandamento e dividem o 17 em duas partes, as quais eles contam como o 9 e 10 mandamentos. Essa é a razão por que nós deparamos com relações que diferem. O que essa palavra tu fará, tu não farás? Antigos códigos estabelecem suas leis em forma condicional. Se fizer isso, isso deve acontecer. Somente o Código de Israel formula princípios absolutos. Essas coisas são para serem feitas, não por causa das consequências, mas porque são corretas. Assim, nos 10 mandamentos, temos a incomparável revelação do caráter do próprio Deus. Ele é o tipo de pessoa que acredita ser correta, reprimir o homicídio, o adultério, o roubo, etc. Ele é uma pessoa que considera o homem importante e nos convida a tratar uns aos outros com respeito. O que essa palavra tu não farás? 8 dos 10 mandamentos são expressos como negativo. Contudo, cada negativo implica uma gama de ordem positiva ao dizer não furtará. O mandamento implica que devemos ser honestos, respeitar o direito de propriedade dos outros, conseguir o que possuímos pelo nosso próprio trabalho, etc. Assim, a severa negativa, em algumas palavras, sugere um grande número de atitude e comportamento. O que essa palavra tu? Cada mandamento é expresso na segunda pessoa do singular. Enquanto Deus pode estar falando coletivamente à comunidade de Israel, ele também dirige-se a cada indivíduo pessoalmente. Quando Deus diz tu, significa você e eu. Ninguém pode escapar ao impacto deste tu. Cada um de nós é responsável em responder com obediência ao Deus que criou o homem e que redime seu povo em aliança. O que essa palavra, os 10 mandamentos, são para os cristãos? E é verdade que os 10 mandamentos foram especialmente dados a Israel. É também verdade que são parte de um sistema de leis. Aqui o Novo Testamento diz que nós que estamos sob a graça não estamos mais subordinados. Romanos 6,14. Nosso relacionamento com Deus não depende de observar uma lista extra de leis, mas em vez disso de corresponder aos estímulos do Espírito dentro de nós. Num sentido mais profundo, entretanto, os 10 mandamentos são para nós. Os mandamentos revelam Deus como uma pessoa profundamente moral e amável. Como poderíamos nós, que